É um local de esperança e de vergonha. Um local de poder e de impotência. Todas as manhãs, o governo chinês hasteia aqui a bandeira. No centro de Pequim, na Praça da Paz Celestial, na Praça de Tiananmen. Em 1949, Mao Tse-tung proclamou a República Popular neste local. Desde 1989 que o nome desta praça ficou ligado para sempre a um massacre. Tiananmen. Não resta nada que denuncie o banho de sangue que ocorreu aqui há 20 anos, mas as vítimas não se esqueceram. Em meados de abril de 1989, morreu o antigo líder do Partido Comunista Chinês, Hu Yaobang. Ele era popular entre muita gente, um reformista. Os estudantes ficaram com receio que a sua morte pudesse significar o fim da tentativa de se fazer uma reforma política. 3 dias depois da sua morte, realizou-se a primeira manifestação em massa na Praça de Tiananmen. Estava sentado num autocarro que passava pela praça e vi que os estudantes se tinham reunido ali. Saí na paragem seguinte e voltei para a praça. Queria ver o que estava a acontecer. Foi pura sorte. Não pensei nisso. Envolvi-me naquilo e pronto. Mais tarde, não consegui sair. No início parecia-me mais um passeio de estudantes na primavera. O ambiente fascinou-me e arrastou-me para lá. Comecei logo a gritar o mesmo que eles. Havia muita conversa, toda a gente falava com toda a gente. Era estimulante falar e discutir tudo com os estudantes, inclusive temas como a democracia. Foi uma experiência totalmente nova para mim. Juntavam-se cada vez mais pessoas à manifestação. E quantas mais eram, mais aumentava a sua crítica, sobretudo em relação à corrupção generalizada. Tinha a sensação de que tudo o que tinha acontecido ontem, tudo o que se estava a passar hoje e tudo o que sucederia amanhã era totalmente novo. O facto de estarem presentes em grande número deu coragem às pessoas. Os agrupamentos fizeram nascer um sentimento de iminente mudança. As salas de aula continuavam vazias. Os estudantes dominavam as ruas. Sem liderança central, fizeram desfiles alegres e pacíficos todos os dias. Os dias dos soldados fardados a marchar pelas ruas pareciam ter terminado. A Internacional, o hino comunista, era tocada em variantes sempre novas. Os estudantes usaram-no para mostrar que não tinham saído à rua para confrontar o sistema político. Havia alguma coisa no ar que atraiu quase toda a China. Os estudantes de todo lado estavam no comboio para fazer a longa viagem entre Hunan e Pequim. Faziam grandes discursos e campanhas. O povo tinha uma grande simpatia pelo movimento dos estudantes. O ambiente era animado e cordial. Já se faziam reformas na China há mais de 10 anos.
O país estava melhor a nível económico, mas não acontecia nada em relação à liberdade e à democracia. Nunca percorremos esse caminho. Era por isso que esperávamos que a China se pudesse virar noutra direção. Até então, o governo e o partido estavam a abster-se, mas cerca de uma semana depois, as autoridades deram a conhecer a sua posição. No dia 26 de abril, o jornal do partido tinha um artigo onde acusava o movimento estudantil de ser uma rebelião contra-revolucionária. E foi isso mesmo que os estudantes de toda a China não quiseram aceitar. Os estudantes reagiram à ameaça evidente com uma nova forma de protesto. Os estudantes começaram a fazer greve de fome. Fizeram-no para tentar começar a dialogar com o governo, só isso. Não queriam destituir o governo, só queriam dar início a um debate. Um debate aberto sobre o futuro do país e a liberdade de imprensa e de associação. Eram essas as suas reivindicações. Os jovens sentiam-se especialmente atraídos por elas. Um deles era Wang Nan, um estudante de 17 anos. Nessa noite, o meu filho chegou a casa muito tarde, deu uma fita dele e disse: "Mãe, toma conta disto com muito cuidado, por favor. Estas peças são a prova de um dia histórico. Estava tanta gente nas ruas, mais de 1 milhão." Durante 5 dias do mês de maio de 1989, mais de 1 milhão de pessoas foram para as ruas de Pequim. 3.000 estudantes juntaram-se à greve de fome na praça de Tiananmen e elegeram os seus representantes. Ao início, estava só a observar. Obedecia às ordens do meu chefe de forma totalmente voluntária. Não havia hierarquia. O chefe tinha de trabalhar mais, tinha de carregar a maior parte das pessoas que desmaiavam, tinha de andar mais e de gritar mais alto. A dada altura, aquilo tornou-se demasiado para o meu chefe e ele desapareceu. Alguém disse: "Ainda aqui estás. Agora és tu o responsável, pequeno Zhang." Tudo teve de ser improvisado para a greve de fome. Tendas, água. Ninguém sabia quanto tempo ia durar. Às vezes chovia a potes, outras estava muito vento. Muitas pessoas ficaram encharcadas. O espírito de luta era nulo. Depois ficou um calor enorme, com temperaturas de 15 graus ou mais. As pessoas estavam a ficar torradas. Muitos dos que participavam na greve de fome estavam à beira de um colapso. Durante esses momentos, cantávamos a Internacional. A greve de fome era um protesto adequado e pacífico. Todos os protestos pacíficos seguem esta lógica, sem ferir os outros. Arrisca-se a própria vida, a coisa mais preciosa que se tem, para ver se quem está no poder tem ao menos a capacidade de agir de forma humana. Depois, Mikhail Gorbachev chegou a Pequim. Era uma visita de Estado planeada há muito tempo. O chefe de Estado soviético já tinha colocado em movimento o estagnado mundo socialista da Europa Oriental. A perestroika e a glasnost, a reestruturação e a transparência também fizeram muitos chineses sonhar com a mudança social. Não se sabe o que Gorbachev aconselhou Deng Xiaoping e o governo chinês a fazer. A única certeza que temos é que os estudantes não conseguiram ver o homem em que se firmava a esperança do comunismo global. Por isso, exigiram cada vez mais energicamente que o governo recebesse uma petição com as suas exigências. Queriam falar com os líderes do Partido Comunista, no grande Palácio do Povo, perto da praça de Tiananmen.
queriam que o debate fosse transmitido na televisão. Depois aconteceu o impensável. Nesse mesmo dia, o primeiro-ministro Li Peng recebeu uma delegação de participantes na greve de fome. Durante 50 minutos, a televisão transmitiu tudo ao vivo e sem censura. Mostraram Li Peng a pedir aos estudantes para abandonarem a praça imediata e incondicionalmente. Mas os participantes da greve de fome não ficaram intimidados. Em vez disso, pediram ao homem mais poderoso do governo para parar de difamar os estudantes e garantir que ninguém fosse processado. Milhões de chineses assistiram ao desenrolar dos acontecimentos no ecrã da televisão. A resposta de Li Peng foi rápida. A liderança do Partido Comunista respondeu com a lei marcial. Isso conduziu a situação a um confronto extremo. A partir desse dia, as manifestações foram proibidas em Pequim. Todos os manifestantes deviam ser presos de imediato. Ainda assim, 100 mil pessoas ocuparam a praça de Tiananmen. A cidade de Pequim estava totalmente rodeada por tropas. A situação tornou-se cada vez mais perigosa. A partir da proclamação da lei marcial, fiquei responsável pela defesa da praça. Não fazia ideia de como fazê-lo. Peguei no mapa da rua e combinei com os meus colegas em que cruzamentos nos tínhamos que posicionar. 40 ou 50 estudantes deviam chegar. Depois o povo juntava-se a nós. Foram reunidos 110 mil soldados na capital para implementar a lei marcial. Tentaram avançar vezes sem conta para o centro da cidade e, mais uma vez, aconteceu o inesperado. Grandes grupos de pessoas barraram o caminho. Toda a cidade de Pequim estava do lado dos estudantes. Durante várias horas, os soldados foram obrigados a ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Nenhuma unidade conseguiu chegar à praça. Não levávamos nada muito a sério. Até então, tínhamos conseguido sempre travar as tropas. Uma velhota sentou-se no meio de uma estrada com um leque enorme na mão e centenas de veículos militares pararam à frente dela. Os estudantes e o povo continuaram a convencer os soldados do que realmente queríamos. Muitos deles ouviram-nos e desataram a chorar. Testemunhei isso. Cinco dias depois da declaração da lei marcial, as primeiras tropas abandonaram o local sem terem conseguido fazer nada. Nada sugeria que os manifestantes estivessem a arriscar a vida. Pelo contrário, o ambiente nas ruas era de alegria e celebração. O primeiro sindicato independente de trabalhadores foi fundado na praça de Tiananmen e à noite a praça transformou-se em Woodstock, com música rock inspirada no Ocidente. Zhang Jian também festejou até à exaustão. Todos os perigos pareciam ter desaparecido. Para evitarmos que nos ouvissem, tivemos de alterar várias vezes as frequências dos nossos walkie-talkies. Todos os chefes dos grupos de vigilância usavam a mesma frequência e todos tínhamos números. Eu era 001 e tínhamos um 007 e um 008. Muitos queriam ser o 007. Depois começou 007, onde estás?
Os estudantes de arte deram forma ao desejo de liberdade. Criaram uma estátua baseada na de Nova Iorque. No dia 30 de maio, vi com os meus próprios olhos a deusa da democracia ser erigida na praça. Nessa altura, os avisos oficiais do governo ecoavam todos os dias nos altifalantes da praça, num volume ensurdecedor. Diziam constantemente: todos os estudantes das províncias têm de regressar a casa até ao dia 3 de junho. O governo paga, será de graça. Mas os estudantes ficaram. Estávamos no dia 3 de junho, bem cedo, por volta das 5 ou 6 da manhã. Disseram-me que provavelmente fariam uma investida nesse dia. De certeza que viriam. Eu não acreditava nisso. Porém, quer acreditasse neles ou não, tive de ir a casa mudar de roupa. Vi a minha mãe à porta de casa. Ela empurrou-me para dentro e gritou: como te pudeste envolver naquilo? Não entendes que a situação se tornou muito perigosa? De madrugada, as tropas estavam a tomar as suas posições no grande Palácio do Povo, mesmo ao lado da praça. Disse ao meu filho: nas primeiras manifestações bateram às pessoas com paus enormes. Podiam matar alguém com aquilo. É por isso que ele levou o capacete, para não o matarem. Sabíamos que não éramos capazes de travar o exército, mas queríamos abrandá-lo para toda a gente conseguir recuar até ao monumento aos heróis do povo, na praça. E depois eles cercaram-nos, bateram-nos com barras e fugimos. De repente, surgiram armas e munições. Os dias de confraternização com os soldados tinham terminado. Desde o primeiro ao último dia em que estive no exército, aprendi que o mais importante é servir o povo. Não era capaz de imaginar um soldado a disparar contra o povo. Agora arrependo-me do que lhe disse na última vez que aqui esteve. Antes de voltar a partir, perguntou-me: achas que vai haver tiroteio? Eu disse que não. Nem nos piores anos do Bando dos Quatros tinha havido tiroteio. Por que haveriam de começar a disparar agora? Era isso que eu pensava na altura. Na tarde do dia 3 de junho, tiveram lugar cenas absurdas em frente ao grande Palácio do Povo. Soldados e estudantes tentaram cantar mais alto uns que os outros. Os soldados entoaram hinos de louvor ao Partido Comunista e ao Exército. Na canção sobre a disciplina militar, que qualquer chinês conhece, a primeira disciplina inclui esta máxima: ser simpático e gentil quando falas com as massas. Começavam a circular os primeiros boatos sobre um jipe militar que tinha atropelado 3 civis na parte ocidental da cidade. E a tensão também se começou a expressar aqui nos primeiros confrontos sangrentos.
O telejornal da noite deu a confirmação oficial. Tinham dado poder total ao exército para tomar medidas violentas. As suas instruções deviam ser cumpridas de forma severa, sobretudo em relação aos líderes da rebelião. O significado disso ainda não era claro. Estava no terceiro andar à volta do monumento aos heróis do povo. Era lá que tínhamos o nosso quartel-general. Estava a olhar para o céu e vi foguetes ao longe. O céu estava coberto de rastos rosados de projéteis. Estava no exército há 3 anos. Durante esse tempo, não tinha visto nada assim. A praça estava num completo caos. Tínhamos de bloquear os cruzamentos para travar as tropas. Para isso, precisávamos de barricadas em todos os cruzamentos. Por isso, ensinei o meu povo a fazê-lo. Na praça de Tiananmen, ninguém suspeitava de nada. Mas naquele momento as lutas já se travavam nos subúrbios e nas estradas de acesso. Por volta das 22 horas, também começou a ser vista a artilharia pesada à volta da praça. Um veículo militar blindado veio a acelerar em direção à praça. Andou por todo o lado a destruir as barricadas que tínhamos montado. Tínhamos 2 linhas e outras 2 em forma de W atrás dessas. Por 2 vezes, o veículo conseguiu passar as barricadas. Quando estava a chegar perto das barricadas de trás, ouviu-se um barulho muito alto e o motor parou. Nesse momento, muitas pessoas atiraram-se para o veículo. O veículo blindado era o alvo dos coquetéis Molotov e dos cobertores em chamas. Incendiou-se. O povo competia para ver quem gritava as expressões mais vulgares que se podia imaginar. Estava a arder, pelo menos no exterior. Depois, 3 soldados saíram de lá de dentro. Todos os atacaram e começaram a espancá-los. Eles fugiram para os arbustos por baixo das bancadas orientais. Tiraram-nos lá e bateram-lhes mais. As coisas não podiam continuar assim. Disse-lhes que não os podiam espancar daquela maneira. Travei-os. Os estudantes juntaram-se cada vez mais no local onde tudo começou. Movimento em prol da democracia e dos sindicatos livres. An Dongfang também estava no Monumento aos Heróis do Povo. Durante mais de um mês, em abril, antes da greve de fome e em nome do Sindicato Independente dos Trabalhadores, fiz vários discursos. Durante todos eles disse o meu nome, mostrei a minha identificação profissional e a governamental. Estava convencido de que não tinha de me esconder pelo que andava a fazer. Por volta da meia-noite vieram alguns jovens à minha tenda. Na altura tinha 25 anos. Eles não tinham mais de 18, 19 ou 20. Disseram, a Polónia tem Lech Walesa. A China também precisa de um Walesa. De alguém que lute pela liberdade. De outro modo, já não há esperança. Achamos que és o Walesa chinês. Esta noite vai ser derramado sangue na praça. Muitas pessoas vão morrer. Mas tu não podes morrer. Tu és o responsável pelo futuro da nossa causa. Depois puxaram-me como se me quisessem raptar. Até cheguei a pensar que eram polícias à paisana. Saímos da minha tenda e ouvi alguém dizer: vamos rodeá-lo, para não ser atingido por nenhuma bala. Foi assim que saí da praça.
Primeiro, cerca de 5.000 soldados invadiram a praça, vindos do sul, de Tiananmen, o portão da frente. Estavam equipados com capacetes de aço na cabeça, uma Kalashnikov na mão e na outra um bastão de madeira, coberto de pregos afiados. Todos eles tinham uma fita branca à volta do braço. Invadiram a praça e gritaram: "Vamos matar-vos a todos." O barulho era incrível. Quando ouvi os primeiros tiros, perguntei ao meu marido quem estava a deitar foguetes. Ele respondeu: "Ninguém está a tirar foguetes, idiota, são tiros." Atravessámos a estrada em direção ao ocidente, para a Avenida Chang'an. Foi nessa altura que senti os primeiros ricochetes a ressaltar do chão, a passar pelas nossas pernas. Lembro-me de ficar surpreendido por não nos estarem a ferir. Talvez estivessem a usar balas de borracha. Só mais tarde percebi que as balas tinham percorrido mais de 1000 metros, uma distância muito maior que o seu alcance. Caíram no chão e ressaltaram. Tinham 8 soldados em cada fila. Tinham as Kalashnikov com a coronha colocada contra os ombros. O que me deixou mesmo zangado foi que nem sequer tiveram de apontar. Começaram simplesmente a disparar. Quando atingiam o chão, faziam. Mas quando atingiam as pessoas, faziam. As vítimas gemiam e sucumbiam. Um colega estudante caiu ao chão, mesmo ao meu lado. Estávamos só um grupo e corremos juntos. Ele caiu ao chão. Tentei alcançá-lo e segurei-lhe o colarinho. Disse-lhe que tinha de continuar. Mas ele não conseguia. Continuou a cair e depois sentiu um líquido pegajoso na parte de trás da cabeça dele. O tiro tinha entrado por aqui e saído pela parte de trás da cabeça. Atravessou-lhe a cabeça. Sentiu o sangue a sair. Ele ficou lá deitado, sem se mexer. Foi então que percebi que aquilo era um homicídio. Percebi que a vida humana é muito frágil. Uma vida não é tão resistente como eu pensava. Só foi preciso um breve momento para ele cair e o sangue se esvair do seu corpo em silêncio. Vi como os jovens soldados passaram pelos corpos dos meus colegas estudantes, agarrados às suas Kalashnikov. Corriam e choravam. Também eles tinham 17 ou 18 anos. Eram rapazes do campo que tinham os sentimentos escritos no rosto. Levantei a t-shirt e gritei: "Malditos, atirem aqui, atirem aqui." O que senti? Era capaz de dar tudo, inclusive a minha vida. Porquê? Porque para eles não éramos humanos. Para eles eu não era nada. Éramos ervas daninhas, ervas sem vida, prontas para ser ceifadas.
Era praticamente impossível levar os feridos para o hospital. Era muito raro os veículos civis conseguirem passar. De repente, apareceu um autocarro e tentou pôr-se à frente dos soldados. Os soldados dispararam e encheram-no de buracos. Tiraram 6 ou 7 pessoas lá de dentro. Uma delas estava coberta de sangue. Já eram 2 da manhã. Estávamos no dia 4 de junho. Quem conseguiu voltou a correr para a praça de Tiananmen. Lá, os líderes estudantis estavam a negociar com os comandantes do exército, usando alguns intelectuais conhecidos como intermediários. Os pontos da discussão eram a evacuação da praça e o salvo-conduto, mas o tiroteio continuou. Havia gente a sucumbir à nossa volta por todo o lado. As coisas não podiam continuar assim. Agarrei em quem consegui e corri de volta para lá. Não preguei olho nessa noite. As sirenes das ambulâncias, os gritos das pessoas. A cidade estava toda em polvorosa. Às 4 da manhã, a batalha terminou. O monumento aos heróis do povo na praça de Tiananmen foi ocupado pelas tropas. Os últimos estudantes abandonaram o local. Nenhum deles suspeitava do número de colegas que tinham sido mortos. A primeira coisa que o exército fez na praça foi derrubar a deusa da democracia. Quando dei entrada nas emergências do hospital, vi centenas de pessoas no chão, agachadas e aos gritos. Havia tanto sangue, era como um rio. Pediram a muitos médicos que estavam em casa para irem para o hospital, mas primeiro tinham de passar pela chuva de balas. Imploraram às tropas que os deixassem passar. Disseram que só queriam salvar vidas, mas nenhum deles conseguiu passar. Quando finalmente conseguiram fazê-lo, lamentaram-se. São fascistas, nada mais que fascistas. O número de pessoas que foram feridas no massacre continua a ser desconhecido. Um dos motivos é o facto de muitos pacientes com ferimentos de bala terem sido tratados e mandados para casa rapidamente, porque toda a gente tinha medo que as autoridades os identificassem no hospital e os prendessem. O número oficial de mortos é de 319, mas os grupos de defesa dos direitos humanos acreditam que esteja próximo dos 3.000. Telefonaram-me e disseram que estava um corpo no hospital e que podia ser o meu filho. Queriam que o fosse identificar. Estava lá deitado, embrulhado em plástico, completamente desfigurado. Foi horrível. Desmaiei logo. Não tardou muito para que os funerais dos que tinham sido mortos no massacre fossem proibidos. Foram rotulados de criminosos violentos. Uma vez li um romance italiano no qual o herói descobriu que um dos seus amigos era um homem terrível. Senti-me como o herói desse livro. Nunca fui membro do Partido Comunista, mas de algum modo ainda acreditava nele. Contudo, nessa noite eles destruíram todas as esperanças, cada bocadinho de fé que ainda tinha. O governo da China acreditava no seu poder. Enquanto as tropas faziam paradas na praça vazia, o povo foi ver as estradas devastadas de Pequim, cheias de veículos militares incendiados. Estas imagens foram exibidas pela televisão estatal chinesa durante vários dias. Veículos destruídos que provavam a alegada violência dos manifestantes deviam justificar a ação violenta do exército. A lei e a ordem foram estabelecidas em toda a China.
Um dia depois do massacre, um homem ousou colocar-se à frente dos tanques. Estas imagens correram o mundo e tornaram-se um símbolo da coragem de lutarmos por aquilo em que acreditamos. Ninguém sabe como se chamava este homem. Foi retirado da China e levado para um esconderijo para evitar que caísse nas mãos dos serviços secretos chineses. O país foi inundado por uma maré de detenções. Havia milhares de prisioneiros, mas não havia confirmação oficial. Os chefes dos motins e todos os que acreditavam sê-lo foram perseguidos, inclusive através da televisão. Primeiro foi a caça ao homem com as fotografias dos líderes estudantis. Li e contei-os, mas de repente anunciaram que também estavam à procura de 3 líderes do Sindicato Independente dos Trabalhadores. E eu pensei que, sendo o porta-voz, também devia estar nessa lista. E, na verdade, o meu nome foi o primeiro a ser mencionado. Para onde podia ir? O que devia fazer a seguir? Foram esses os meus primeiros pensamentos. Pensei que tinha estado a tecer uma teia firme, da qual não ia conseguir fugir, fosse para onde fosse. Por isso decidi regressar. O meu destino era a entrada principal da sede da polícia de Pequim. Tinha prometido a mim mesmo sair de lá e ir para a prisão sozinho. Estava preparado para tudo, para ser torturado, fuzilado, ter uma arma apontada a mim. Quando entrei, pensei que não ia sair dali vivo. Ser preso em Pequim era uma vantagem. As sentenças de morte eram dadas noutras partes da China. Colocaram-me em 3 prisões. A primeira era a instalação de detenção. Provavelmente já não existe. Era um local muito estranho. Não era preciso fazer nada de mal para ficar lá preso. Era escura, fria e suja, como uma pocilga. Mesmo durante o massacre, a máquina de propaganda do Partido Comunista estava a funcionar e no dia 5 de junho um porta-voz anunciou o seguinte na televisão. Um mês depois, a tradicional parada dos jovens pioneiros voltou a realizar-se na praça de Tiananmen, no dia da fundação do Partido Comunista Chinês, em honra dos soldados que alegadamente tinham sido mortos pelos manifestantes. Já não há nada na praça de Tiananmen para lembrar os confrontos sangrentos, o massacre que aqui ocorreu. Os motivos do protesto, a crítica ao comportamento do exército, a responsabilidade política pela utilização do exército para matar o seu próprio povo, tudo isso é um tabu na China. Proscrito, suprimido e proibido. Até hoje. Na linguagem oficial, o massacre da praça de Tiananmen é considerado um incidente. A praça é vigiada 24 horas por dia. Todos os tipos de manifestação são expressamente proibidos. Ainda assim, há pessoas que tentam acordar o público e relembrá-lo dos acontecimentos que aqui tiveram lugar. Um deles foi Wang Wangxing. Foi para a praça com um cartaz de protesto que ele mesmo fez.
Passados alguns instantes, a polícia acabou com a manifestação de um só homem. Wang Wangxing foi colocado numas instalações psiquiátricas fechadas, sem lhe ser feito qualquer diagnóstico. Passados 13 anos, foi deportado para a Alemanha como refugiado político. Muitos dos que reivindicaram direitos humanos, riqueza e uma economia de mercado para a China tiveram destinos semelhantes. Estão presos ou foram enviados para o exílio. Depois do massacre, a maior parte das pessoas procuradas pela polícia fugiram para Hong Kong, na altura uma colónia britânica. Agora Hong Kong pertence novamente à China, mas continua a ter muito mais liberdades que qualquer outro lugar do país. É um caso especial. Quem sair da estação de Luohu, em Hong Kong, vai deparar-se com uma fronteira vedada e vigiada para o resto da China. Mas nem toda a gente que vive deste lado da fronteira está satisfeita com isso. An Dongfang dava tudo para poder voltar a viver em Pequim. O antigo Alença chinês esteve quase 2 anos na prisão sem ser julgado. Depois foi deportado. Foi aqui que tudo aconteceu. Ainda me lembro de me agarrar às barras da ponte de Luohu. 7 ou 8 polícias estavam a tentar arrastar-me. Gritei: este é o meu país, tenho o direito de regressar ao meu país. Durante a luta, o polícia que tinha lido a decisão de deportação disse: a escumalha como tu não merece entrar no nosso país. Está a ouvir a Rádio Ásia Livre. Pelo menos a voz de An Dongfang continua a regressar ao seu país natal. Trabalha para a Rádio Ásia Livre, onde faz entrevistas telefónicas a trabalhadores e agricultores chineses que têm problemas com os donos das empresas ou com as autoridades. Dá voz às queixas de quem não tem direitos. Luta por aqueles com quem quase ninguém se preocupa. Porém, por mais que trabalhe pelos direitos do povo chinês, o seu local de exílio, Hong Kong, ainda não é um sítio em que se sinta em casa. O meu mundo consiste numa China para onde não me permitem regressar. Não posso atravessar a fronteira. Só me resta uma China que criei na minha cabeça. O resultado prático foi que em 1994 fundei a organização China Labour Bulletin. Esta organização ajuda a resolver casos especialmente graves que ele anuncia no seu programa de rádio. Muitos dos seus colegas não podem ser filmados porque viajam regularmente para a China para tentar que pelo menos alguns direitos sejam respeitados. An Dongfang tornou-se um realista no exílio, como ele mesmo diz. Espera conseguir implementar melhorias na China, dando um pequeno passo de cada vez. Os discursos que fez na praça de Tiananmen são passado para ele. Os relatos que publica sobre a violação dos direitos dos trabalhadores são uma pedra no sapato das autoridades de Pequim, tal como ele mesmo é. São proibidos na China. O governo chinês faz tudo o que pode para calar as vozes das vítimas e as memórias do massacre. Mo Liuhua sabe-o bem. Está exilada na Suécia. Todos os dias a antiga professora pesquisa informações sobre a sua pátria na internet. Mas ela sabe que a internet não disponibiliza a mesma informação a toda a gente. Se escrever a palavra Tiananmen num motor de busca sueco, a primeira coisa que aparece são imagens de tanques. Mas isso não acontece quando faz a mesma coisa recorrendo a um servidor chinês para aceder aos mesmos motores de busca. Se o fizer, normalmente, depara-se com material que o governo aprova, bilhetes postais da praça e imagens de Mao Tse-tung. Os motores de busca autocensuram-se porque não querem perder os seus negócios na China. Mo Liuhua esteve 3 anos presa na China
porque falou sobre as suas experiências na praça no funeral dos estudantes. Depois fugiu para Hong Kong. Antes de Hong Kong se tornar parte da China, foi recebida pela Suécia. Para conseguir voltar à China, teria de seguir as regras de quem está no poder. Teria de se calar, não podia criticar a situação dos direitos humanos na China. Mas ela não quer ficar calada. Assim que descobre que alguém que critica o regime foi preso na China, vai para a porta da embaixada chinesa em Estocolmo, sozinha, se tiver de ser. Mas as suas ações têm reações. Ela é incomodativa e não vai ser afastada. O facto da embaixada chamar a polícia é algo que considera um sinal de sucesso. Ao contrário de outras pessoas do círculo de dissidentes da China, ela não se calou depois de passar anos no exílio. E não está sozinha. Por mais pequenos que sejam os seus êxitos, ela continua a voltar. Sabe que tem liberdades na Suécia que ninguém na China tem. Todos os que vivem em liberdade têm de lutar pelos que não a têm. Enquanto os direitos humanos foram violados na China, enquanto os problemas que motivaram o 4 de junho não forem resolvidos, vou continuar a manifestar-me até ao fim. Um sótão em Paris é o lar do antigo líder da Brigada de Vigilância da Praça de Tiananmen, Zhang Jian. Durante 12 anos escondeu-se na China sob o nome falso e depois também teve de fugir. Guarda neste sótão as suas memórias do passado. Na janela está uma radiografia com uma das 3 balas que quase lhe custaram a vida. Só foi removida da sua coxa no Hospital de Paris em novembro de 2008. Agora guarda-a numa taça de plástico. Acredita que não foi o único a sentir as consequências do massacre. Se a China não tivesse dado origem àquele derramamento de sangue, hoje em dia não teria êxitos económicos tão grandes. Como cometeram aquele homicídio em massa, depois o governo pôde fazer o que quis. Fechar fábricas, alterar a produção, liquidar empresas e fazer reformas económicas em grande escala. Violaram os direitos dos trabalhadores e dos agricultores sempre que quiseram. Quase nos atrevemos a sentir raiva, mas já ninguém tem coragem para resistir. No entanto, apesar da vigilância policial, há algumas exceções no centro de Pequim. Zhang Xianling começou a tentar descobrir a verdade logo após a morte do filho. Conheceu outros pais que estavam na mesma situação e juntos partilharam a dor. Guardou o capacete que devia evitar que o filho Wang Nang fosse atingido, mas nada o ajudou quando a bala lhe trespassou a cabeça. Fundou uma campanha com outros pais, as Mães de Tiananmen. Queria descobrir o que tinha acontecido às crianças assassinadas e a forma como morreram. Os enlutados tornaram-se cidadãos críticos. Sou capaz de perdoar o soldado que matou meu filho, mas o crime é imperdoável. Há muitos anos que tento descobrir a verdade. O importante já não é o meu ódio, mas sim o sistema da China e um desastre nacional. O tempo passou muito depressa. Se o meu filho estivesse vivo, tinha mais de 30 anos. As crianças que nasceram em 1989 têm 20 anos. Mas durante este tempo o Partido Comunista não fez nada para resolver os seus problemas. Estou muito, muito desiludida. As Mães de Tiananmen são apoiadas por Hong Kong na batalha para impedir que as pessoas esqueçam o que se passou. As mães gravam regularmente entrevistas em vídeo que depois são enviadas para este pequeno escritório. Os estudantes da Aliança de Hong Kong em apoio aos movimentos patrióticos democráticos na China processam os vídeos e distribuem-nos por todo o mundo, em DVD e através da internet.
Além de Zhang Xiaoling, juntaram-se às mães de Tiananmen familiares de mais de 150 famílias. Embora continuem a ser presos e interrogados, eles não se deixam intimidar. As suas exigências são claras. São necessárias novas formas de interrogatório. O Estado tem de dizer a verdade e não pode mentir mais, porque dispararam contra as pessoas. Quem deu a ordem para atirar? As autoridades não dizem nada. É por isso que vamos tentar descobrir os responsáveis durante toda a vida. Queremos justiça. A China é enorme e o Partido Comunista também. Mataram o meu filho e nem sequer pedem desculpa? Querem que as pessoas se calem? Não tenho medo. Todas as manhãs, turistas chineses e de outros países vão para a praça de Tiananmen assistir ao hastear da bandeira. Vão ver como o Estado chinês se celebra a si mesmo. Estão a ser vigiados de perto e são mantidos à distância. Nenhum espectador pode perturbar o espetáculo. Aqui o Estado demonstra a sua força dia após dia. A memória dos pedidos de liberdade e do massacre não tem lugar neste local. A tragédia nacional é escondida pelas políticas de crescimento económico, o consumismo e o orgulho nacional, em vez de um confronto honesto com o passado. Tudo o que resta é um local de poder e de impotência, um local de esperança e de vergonha. Versão portuguesa, Santa Claus Audiovisual.